Fala galera, meu nome é Fernando Medeiros e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso completo de Raciocínio Lógico para o concurso do INSS. A aula de hoje é sobre porcentagem. A gente vai sair do assunto de raciocínio lógico propriamente dito e entra em questões de matemática básica, com porcentagem e posteriormente teoria dos conjuntos. Queria convidar para você, caso você goste dessa aula, curta nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Isso é importante, para divulgação do material, do meu trabalho. Além disso, você pode encontrar meus materiais, ficar bem atualizado com tudo que eu venho produzindo, que eu venho postando em facebook.com/mateconcursos, uma comunidade aí no Face, e no meu site, no meu blog www.fernandomedeiros.com.br. Está bem organizado aí tudo que eu venho postando. A ideia é usar esse blog para poder organizar o conteúdo aí, ficar tudo bem disponível aí, bem fácil para você. Sei que o concurseiro não tem muito tempo a perder, né? Então talvez o YouTube seja um pouco complicado aí para você buscar. Além disso, qualquer dúvida, qualquer sugestão, entra lá, tem um formulário contato, você manda um e-mail para mim, ou então comenta aí nos vídeos, ok? Então vamos lá, porcentagem. O que é que eu imagino que vocês devem saber aí de porcentagem? É imprescindível que vocês saibam de porcentagem. Primeiro, a simbologia, o significado desse símbolo aqui, porcentagem. Vocês entenderem as formas que a porcentagem pode ser expressa. Olha, o que é que isso significa? 10%. Esse símbolo aqui, quer dizer, significa dividir por 100. Ou seja, 10% é 10 dividido por 100. Que, aliás, 10 dividido por 100 é 0,1. Então está aqui mais um conhecimento que é importantíssimo que você saiba aqui para resolver as questões de porcentagem. A porcentagem ela pode estar expressa na forma percentual, pode estar expressa na forma fracionária e na forma decimal. São essas três formas que você pode encontrar a porcentagem aí na sua questão, ok? E saber transitar entre essas três formas é uma competência importantíssima. Se saber transitar entre a forma decimal, por exemplo, para a forma percentual, é uma competência importantíssima. Veja só, 1,25 equivale ao mesmo do que 125 dividido por 100, que é igual a 125%. Se você tem dificuldade em, por exemplo, fazer divisões com base 100, com base 10, né? Se você tem dificuldade em trabalhar com números decimais ou com números fracionários, eu recomendo fortemente você ver lá um livro de quinta ou oitava série, reforçar esse assunto, né? Para poder chegar afiado aí, porque realmente essa é um problema muito grande de quem estuda porcentagem, né? Se você não tiver esse conhecimento de forma muito clara de como transitar entre essas três formas, o assunto acaba ficando um pouco complicado. Outro ponto que eu quero destacar para vocês, para que a gente possa fazer as questões, é a forma relacional da porcentagem. Como assim, Fernando? Caráter relativo, né, da porcentagem. Como assim, Fernando? Vê só, gente.
Para a porcentagem fazer sentido, deve-se ter uma base, um valor de referência, né? Um valor base ao qual se aplica essa porcentagem. Ela por si só não pode ser comparada. Como assim? Olha, 5% é maior ou menor do que 10%. Isso por si só eu não posso dizer. Por quê? Porque eu não tenho base para comparar. É 5% de quê e 10% de quê? Ora, 5% do salário de Neymar ou 10% do salário do professor. Sem dúvida nenhuma, nesse caso, 5% do salário de Neymar é maior do que 10% do salário do professor. Então, grande parte das questões você vai ter, a grande dificuldade é justamente encontrar esse valor de referência. E o outro ponto que eu quero que vocês saibam de porcentagem é o seguinte: como calcular a porcentagem de um valor de referência? Como assim, Fernando? Vê só, quanto é 25% de 200? Então, ó, 200 é o meu valor de referência, o meu valor base, e eu quero calcular 25% de 200. Aqui você vai ter duas formas. A primeira forma é você fazer uma multiplicação simples. 200 vezes 25%. Isso vai ser igual a 200. Aí eu faço a transformação aqui, ó, de 25% para um número fracionário ou decimal. Nesse caso aqui eu vou transformar para um fracionário. 25 dividido por 100. Corto, fica 2 vezes 25, que é igual a 50. Ok. E a outra forma, que do meu ponto de vista é uma forma bastante didática, não é prática. Essa aqui é uma forma mais prática. Essa forma aqui é uma forma mais didática. É você usar a regra de 3. Sim, você pode usar a regra de 3 para poder calcular a porcentagem. E como seria, Fernando? Seria assim, ó, 200 está para... Esse não é o valor referência, né, o valor base. Então, ó, é 100%. 200 está para 100%. Assim como, o que é que eu quero calcular? Eu quero calcular 25%. E eu não sei quanto é. Está para x. Então, ó, quando você faz isso aqui, meio pelos extremos, o que é que vai acontecer? 200 vezes 25 é igual a 100 vezes x. Quando você passar o 100 aqui, a conta vai ser exatamente essa. Ó. 200 vezes 25 dividido por 100 igual a x. Quando você corta e corta, 2 vezes 25, 50. Então, matou aí a mesma resposta. Eu acho mais didático a regra de 3 e procuro sempre resolver evidenciando isso, resolver as questões de porcentagem evidenciando isso, porque fica claro qual é o valor base, né, o valor referência que eu estou usando naquele momento. Então, de 200 equivale a 100%, esse é o valor base, esse é o valor referência. Beleza? Pronto. É isso. De teoria, é só isso que eu quero que vocês saibam de porcentagem. Agora a gente vai resolver algumas questões de porcentagem do SET. Poder matar aí. Eu aqui realmente acredito que não vão cair muitas questões de porcentagem lá no seu concurso, mas vamos lá. Vamos tentar fechar aí o edital para que se cair a gente detone. Nossa primeira questão aqui, CESP 2012, Banco do Amazônia. Carlos Eduardo e Fátima se associaram para abrir uma pequena empresa. Para a abertura desse empreendimento, Carlos entrou com 32 mil, Eduardo com 28, Fátima com 20. Um total aí dá 80 mil, né?
Após 5 anos de atividade, eles venderam a empresa por 416 mil e dividiram esse valor pelos 3 sócios, de forma diretamente proporcional à quantia que cada um investiu na abertura do empreendimento. Considerando essa situação, julgue os próximos itens. Relativamente ao valor investido na abertura da empresa, o lucro obtido na venda foi 500%. O lucro obtido na venda foi inferior a 500%, né? Então tá. Quais são os dados da questão? Ele quer relativamente ao valor investido. Olha aí. É relativo ao quê? Ao valor investido. O valor base é qual? É o valor investido. Tá vendo? Ele deixou bem claro aí para você qual é o valor referência, qual é o valor base na porcentagem. É o valor investido. E qual foi o valor investido? O valor investido foi o valor de Carlos mais o valor de Eduardo mais o valor de Fátima, que foi igual a 32 mais 28, 60 mais 20, 80 mil, que foi igual a 80 mil. Vamos lá. O que é que ele quer? Ele quer a porcentagem do lucro obtido, a porcentagem do lucro obtido. E o que é o lucro? O que é o lucro? O lucro é o valor que você recebeu menos seu valor investido. O valor que você recebeu menos o valor que você investiu. Então, o lucro vai ser igual a 416 mil, que foi o que eles receberam, esses 3 amigos aí receberam, menos aquilo que ele investiu. Pronto. Isso aí vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual a 336 mil. 336 mil. Então, se você sabe qual é o lucro, você sabe qual é o valor investido, você sabe qual é a referência, vê como fica tranquilo agora. Você quer saber qual é a porcentagem do lucro, né? Então você sabe que 80 mil é o meu valor referência, é o meu valor base. Então 80 mil está para 100%. Assim como, qual a porcentagem que eu quero saber? A porcentagem do lucro. 336 mil está para X%. Então X vai ser meu percentual aí. Beleza? Tranquilo? Meio pelos extremos, você vai ter que 80 mil X vai ser igual a 336 mil vezes 100. Vezes 100. Então, X vai ser igual a 336 mil vezes 100 dividido por 80 mil. Vai ficar como aí? 0,0000000. Isso mesmo. Então, 3.360 dividido por 8. Quanto é que dá aí? Vamos calcular isso aí. Então, isso aí é igual a 420. 420. Então, de fato,
o lucro obtido foi inferior a 500%. Por quê? Porque o lucro obtido foi de 420%. Gente, vê só. No CESP tem a maneira completa, a maneira didática de você fazer a questão, de você resolver a questão, mas tem a maneira, vamos dizer assim, mais rápida, né? Mais intuitiva de resolver aí a questão. E qual seria? Vê só, se você sabe que o valor investido foi 80 mil e que você quer saber se o lucro foi maior ou menor ou igual a 500%, o que é que você vai fazer? O quanto equivale 500% de 80? Quanto é que equivale 500% de 80? Seria o quê? 80 mil vezes 500%. Não é isso? Então, isso aqui, ó, você pode confiar em mim. Mas enfim, vamos destrinchar. 80 mil vezes 500 dividido por 100. Seria só multiplicar por 5. Multiplicar isso por 5 vai ser igual a 400 mil. Então, ó, se você sabe que o lucro para ser 500% tem que ser 400 mil, mas o lucro foi 336 mil, então obviamente foi inferior a 500%. E é só isso que você precisa saber. Você não precisa saber a percentual certinho, redondinho, para poder resolver a questão, não. Você só precisa garantir que de fato o lucro foi inferior a 500%. Então eu calculei quanto seria 500% aqui e comparei. Ora, se o lucro foi 336, foi menor do que 400 mil, então de fato é menor, é inferior a 500%. Deu para entender o raciocínio? Então foram meio que duas formas aí. Eu fiz a forma mais prolixa, né, para a gente entender a questão, entender certinho ali qual é o lucro obtido, percentual, e para a gente ver como seria a melhor questão, a melhor forma de resolver a questão também, né? Que isso é importantíssimo. Pronto, uma questão bem didática também aí, que mostra bem claro aí essa ideia de valor base, né, de valor do valor de referência. Mostra também de forma bem clara como você pode transitar entre as formas da porcentagem e como você calcula também a porcentagem, né? Então, está bem didática essa questão. Vamos lá para a próxima. Nossa próxima questão aí, CESP 2013, MI, eu acho que é Ministério da Integração, né? Determinada construtora emprega 200 empregados na construção de cisternas em cidades assoladas pela seca prolongada. Esses empregados, trabalhando 8 horas por dia durante 3 dias, constroem 60 cisternas. Com base nessas informações e considerando que todos os empregados sejam igualmente eficientes, julgue os itens que seguem. Se, do início do ano até o presente momento, 800 cisternas tiverem sido construídas, isso representar a 16% do total previsto ao ano. Então, o que é que você tem como primeira informação? 800 cisternas equivalem a 16% do total previsto. Para se atingir a meta do ano, será necessário construir mais 4.200 novas cisternas. Vamos ver se isso é certo ou errado. (16% está para 800, assim como 100% está para X. Fernando, você poderia ter colocado aqui 84%, que é justamente a diferença, já o que ele quer. Poderia sim, mas assim, eu fiz questão de colocar esse 100% aqui, que é mais fácil calcular. Depois eu retiro esses 800 aqui, entendeu?
Depois eu vou lá e retiro as 800 cisternas que já foram construídas para poder saber o que é que falta. O que eu quero saber é o total, é qual é a meta, qual o valor de referência aqui, pelo menos a priori. Então, vamos lá. Meio pelos extremos, né? Eu vou ter que 16x vai ser igual a 800 vezes 100. X vai ser igual a 800 vezes 100 dividido por 16. Então, o que é que eu vou fazer aí? Vou simplificar. Gente, 800 dividido por 16 dá 50. Por quê? Você pega 16 dividido por 8 e 800 dividido por 8. Aí vai dar 100. Só que dá 100 e ainda sobra 2 aqui, né? 100 sobre 2. Então dá 50. Então, ó, 800 dividido por 16 vai ficar 50. 16 dividido por 16 vai dar 1. Então, ó, 50 vezes 100 é igual a 5.000. Portanto, essa é a meta prevista, o total previsto ao ano. E o que é que falta construir? Se eu já construí 800, então falta construir 4.200 novas cisternas. Isso aqui, portanto, é certo. A questão é correta, né? A última questão, inclusive, faltou eu fazer isso, né? Eu resolvi a questão e deixei implícito ali, mas a questão anterior, até volto nela aqui, o lucro de fato foi inferior do que 500% e a questão é certa também. Beleza? Pegar a prática aí sempre quando finalizar, deixar o gabarito claro para você, né? Porque eu vi aí que teve algumas dúvidas assim em relação a isso. Então, até esses comentários de vocês são excelentes por conta disso, porque me dá um feedback aí, eu vejo quais são as dúvidas e consigo melhorar aí, beleza? Mais uma questão, CESP 2013. O enunciado é o mesmo aí do anterior, né? A base, o enunciado base. E aqui vem a questão propriamente dita. Considere que de 2.250 cisternas construídas, 8% delas tiveram de ser refeitas por apresentarem defeitos de várias naturezas. Considere ainda que das cisternas que apresentaram defeitos, 15% foram refeitas por terem apresentado vazamento. Em face dessa situação, é correto afirmar que das 2.250 cisternas construídas, menos de 1,3 delas foram refeitas por vazamento. Vamos lá, gente. 1.250 cisternas já foram construídas. Então, 8% dessas cisternas tiveram defeitos. 8% de 2.250, certo? Então vamos separar aqui. Tiveram defeitos, não tiveram. O primeiro passo vai ser a gente identificar quantas delas tiveram defeitos. Quantas dessas cisternas tiveram defeitos, portanto 8%. Então, 1.250 está para 100%, assim como o x está para 8%. Beleza, vamos resolver essa regrinha de 3 aí. Meio pelos extremos. 1.250 vezes 8 é igual a x vezes 100. Então, 100 passa dividindo. Você tem que 1.250 vezes 8 dividido por 100 igual a x. Vamos simplificar aqui. 8 por 2, fico com 4. E por 2 aqui eu fico com 50.
o 0 corta com o 0 aqui, e 125 por 5 vai dar 25. Então, 25 vezes 4 é igual a x. X igual a 100. O que é que isso significa? De 2.250 cisternas, 100 delas tiveram que ser refeitas. E, portanto, 1.150 não tiveram que ser refeitas, né? Então, ok, sem defeitos. E dessas 100 que apresentaram defeitos, 15% foram refeitas por terem apresentado vazamento. 15% dessas cisternas, você vê que a base percentual desses 15% aqui é 100. É esses 100 aqui, ó. São as cisternas que foram refeitas. A base a qual se aplica o percentual, esse percentual de 15%, não mais é o total de cisternas, mas tão somente as cisternas que tiveram defeitos e, portanto, 100. É até fácil de calcular, né? Porque esse 15% aqui, 15% de 100 é 15. 15% de 100 é 15. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente verifica? 15% de 100, 100 vezes 15% é igual a 100 vezes 15 dividido por 100. Cortou, deu 15, bonitinho. Então, opa, passei. Então, 85 cisternas foram refeitas por outro motivo. O que é que ele diz? Ele diz que, agora, em relação às 2.250 cisternas construídas, menos de 1,3 delas foram refeitas porque apresentaram vazamentos, né? por apresentarem vazamentos. Então, qual é a questão aqui? Eu quero saber qual o percentual que esse número 15 aqui representa em relação ao total. Que ele diz agora, ele muda de novo a base percentual, ele diz assim, ó, é correto afirmar que das 1.250 cisternas construídas, ou seja, em relação a 1.250 cisternas construídas, menos de 1,3% delas foram refeitas por apresentarem vazamentos. E essas que foram refeitas por apresentarem vazamentos equivale a 15 que a gente acabou de calcular. Então, ó, a gente monta a regra de 3 final para saber qual a porcentagem que esses 15 representam aqui em relação a 1.250. 1.250 está para 100%, assim como 15 está para x. Aí o que é que você tem? Meio pelos extremos, a gente monta aqui 1.250x é igual a 15 vezes 100, portanto x igual a 15 vezes 100 dividido por 1.250. Vamos lá, simplificar ao máximo isso aí. 0 cortou com 0. Eu posso dividir por 5 aqui, sobra 3, e por 5 aqui embaixo vai ficar 25. Eu posso dividir por 5 novamente, aqui fica com 2, e dividir por 5 aqui, fico com 5. Então eu tenho, isso vai ser igual a 3 vezes 2, 6, dividido por 5. 6 dividido por 5, quanto é? 5 por 5 é igual a 1, e mais 1 dividido por 5, não é? 1 dividido por 5 é 0,2,
E 5 dividido por 5, 1. Então eu tenho 1 mais 0,2, que é igual a 1,2. 1,2 o quê? 1,2%. Então, ó, o número de cisternas que apresentaram defeito por apresentarem vazamento representa 1,2% do total geral. Gente, essa questão também é muito didática. E o que é que ela brinca? Ela brinca com a base de referência do percentual. Aqui, ó, a questão é clara, expressa, ela pede 8% de 1.250, ou seja, 8% das cisternas construídas, né? Então, 8% de 1.250. Aqui, ele já fala de um percentual de 15%, mas agora a base são as cisternas que foram refeitas. 15%, a base são as cisternas que foram refeitas. Então aqui é uma questão que o CESP ele dá uma brincada com essa ideia de base, da referência, né? Da base da porcentagem, do valor a qual a porcentagem se refere. Beleza? Enfim, chegamos à conclusão que é 1,2% o valor, a porcentagem de cisternas que foram refeitas por apresentarem vazamentos e, portanto, a questão é verdadeira porque diz que menos de 1,3% foram refeitas por apresentar vazamento. Então a questão é certa. Ok? Então é isso. Isso já é uma questão de nível intermediário para difícil. Eu sei que muita gente cairia aí nessa questão, né? É uma questão que faria uma certa diferença em seu concurso. Se caísse uma questão desse tipo no concurso do INSS, com certeza seria um bom diferencial para você resolver, até porque o pessoal geralmente que está aí no INSS, se não é bom em matemática, se não está dando o foco 100% aí, porque realmente o peso a gente espera que não seja tão grande, né? Não tem como determinar o número de questões de matemática que vai cair. Isso, de certa forma, seria um chute, mas, enfim, em regra, o pessoal que está fazendo o concurso do INSS aí não é o forte a matemática, e sim direito previdenciário. Então, quem acerta uma questão dessa aí tem um diferencial muito grande aí para aprovação. Uma questão que muita gente certamente iria errar. Então, vamos lá para a próxima questão. Gente, nessa aula não vão ser muitas questões. Essa é a última. A gente finaliza nessa questão aí. Porque, primeiro, eu não acredito em mais de uma questão aí de porcentagem, exclusivamente porcentagem. E o que eu acho que é mais provável é que porcentagem caia combinado com outro assunto, provavelmente teoria dos conjuntos. Acho que essa é a hipótese mais provável, cair uma questão de conjuntos e no meio dela tem uma assertivazinha aí de porcentagem, ok? Então, a gente fecha aí essa aula de porcentagem com essa questão, até porque não temos muitas questões do CESP que tratem só de porcentagem, né? Então eu tive que ter bem cuidado aí, porque a maioria das questões do CESP aborda outros assuntos também, trazendo, por exemplo, regra de 3, que foge do teu edital. Então, ele dá um texto extenso aí, texto bem longo, né? Fala sobre pesquisa, sobre os brasileiros que leem pouco, mas usam rádio, TV e internet. Com base nas informações do texto acima, julgue os itens seguintes. Em média, os argentinos dedicam 10% a mais de horas ouvindo a rádio do que os brasileiros. Ou seja,
Os argentinos dedicam 10% a mais em relação aos brasileiros. Se em relação aos brasileiros, o tempo médio que os brasileiros ouvem rádio é nossa base referencial, né? Nossa base de referência, é nosso valor base. Então tá. Vamos tentar identificar aí quanto é que os brasileiros ouvem em média, rádio, algo do tipo. Aqui, ó. Quando são comparadas as horas dedicadas a ouvir rádio, é esse ponto que interessa, os brasileiros ficam em segundo, passam 17,2 horas, os brasileiros passam 17,2 horas sintonizados em média. Neste quesito, qual é esse quesito? Ouvir rádio, os argentinos lideram com uma média de 20,8 horas. Pessoal, mais uma vez, você cai naquele dilema, né? Você pode calcular direitinho, bonitinho, para saber exatamente qual a porcentagem os argentinos ouvem a mais em relação ao brasileiro, para calcular aquele número exato. Ou você pode usar o fato de o CESP ser uma banca que traz verdadeiro ou falso, né? Traz uma assertiva, e atacar diretamente a assertiva. Como assim, Fernando? Vê, ele diz que os brasileiros passam, em média, 17,2 horas. E os argentinos passam, em média, 20,8 horas. Isso é o que está no enunciado, está aqui. Ó. O que ele diz na assertiva é que os brasileiros os argentinos dedicam 10% a mais. Não é 11, não é 9, é exatamente 10% a mais de horas em relação aos brasileiros. Ó, 10% de 17,2, quanto é? É 1,72. É fácil calcular 10% de alguma coisa, porque 10% de alguma coisa é igual a 10 sobre 100. Você corta aqui, ó, é igual a 1 décimo. Então, só é dividir aqui por 10, você tem 10%. 10% de 17,2, ou seja, 10% do tempo que o brasileiro passa ali ouvindo rádio é igual a 1,72. E quanto seria 10% a mais do que isso aqui? Os brasileiros mais 10% seria igual a 17,2 mais 1,72, que vai ser igual a 18,92. Você vê aqui, ó, que 10% a mais que os brasileiros ouvem é 18,92. E na verdade, os argentinos ouvem 20,8, ou seja, um pouco mais, né, do que 10%. Eu diria que mais do que 20%, né, porque se você acrescentar aqui mais 1,72, ainda não chega ou está muito próximo. Então é por volta de 20% a mais de horas semanais ouvindo rádio que os argentinos ouvem em relação aos brasileiros, né? Então isso aqui está errado, é muito mais do que 10%. A assertiva está errada, você já marcaria um raciocínio simples, né? Sem precisar fazer muito cálculo. A questão está errada. Vamos lá. E finalizou. Como não é só esse o nosso objetivo, né? Tá aqui, resolver a questão e pronto, a gente vai refazer aí para poder calcular o valor bonitinho, certinho, que os argentinos ouvem, né, a mais em relação ao brasileiro. Então, ó, os brasileiros ouvem 17,2 horas semanais em média, e os argentinos ouvem
20,8 horas semanais em média. A diferença qual é? O que é que os argentinos ouvem a mais em relação aos brasileiros? É justamente a diferença aí, vai dar 3,6, né? Subtrair aí 20,8 menos 17,2 vai dar 3,6. Então isso é o que os argentinos ouvem a mais em termos absolutos, né? Em termos de hora ali. Em termos relativos, como seria essa conta? Seria assim, ó, como a base percentual é em relação ao que os brasileiros ouvem, né? Então, estou vendo o que é a mais em relação ao que os brasileiros ouvem. Esse valor aqui de 17,2 equivale a 100%. Então, ó, quanto é que equivale 3,6? Equivale a x%. Você faz meio pelos extremos. Então você tem que 17,2x vai ser igual a 3,6 vezes 100. X vai ser igual a 3,6 vezes 100 dividido por 17,2. Esse vírgulazinho ali ficou errado. Vamos lá. Pronto. Então, ó, fazendo as continhas aí, a gente tem que essas continhas aí são igual a 20,93 o que? Por cento. Então, os argentinos ouvem 20,93% a mais de horas semanais do que os brasileiros. Você vê, ó, que dessa forma você acaba caindo numa conta bem complicadinha aqui, ó. Você ia perder muito tempo resolvendo essa conta. Então é muito mais fácil a gente resolver da outra forma, só acrescentar aqui mais 10% e dar uma comparada em relação ao que está aqui na Argentina, o que a Argentina ouve. Beleza? Tranquilo? Então, questão errada aí, CESP, né? TRT 2005. A gente finaliza essa aula aqui e já devo estar gravando aí em breve as aulas sobre teoria dos conjuntos. Eu acho que deve ser mais do que uma aula sobre teoria. Eu acho que umas 2 aulas vão ser suficientes. E é isso, pessoal. Gente, se você gostou dessa aula aí, por favor, curta, dê um like aí, curta a nossa página no Facebook, né, facebook.com/matoconcurso. Eu sempre compartilho materiais bem legais ali que eu vejo sobre matemática. Entre no meu site, fernandomedeiros.com.br, porque aqui, além dos vídeos que estão bem organizados, eu trago também conteúdos, dicas, algumas coisas que passam na minha cabeça sobre minha preparação para concurso público, né? Passei um bom tempo aí na luta, estudando bastante para concurso, então algumas coisas que eu vivenciei, que eu tenho ali de experiência, eu acabo escrevendo e colocando lá no site, né? Se cadastre no newsletter, que em breve deve ter algumas promoções aí, alguns sorteios, e cadastre seu e-mail lá para ficar de olho ali em tudo que eu vou postando, em tudo que eu vou fazendo. Beleza? Também, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e até a próxima aula.